Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e nesse vídeo de hoje estaremos resolvendo as atividades da semana 4 do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Olha só, na primeira atividade da semana 4 traz um exercício onde nós deveremos aplicar um pouco dos conceitos que nós viemos aprendendo sobre notação científica, sobre potência de base 10, tá? Então essas aplicações vão facilitar o entendimento, e a resolução do problema. Então, fala o seguinte, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre a distância de 300 mil km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. Gente, olha só, essa tabela aqui, eu tive que corrigir ela porque no PET do ensino médio, essa tabela veio faltando informações. Então, eu tive que pegar ela na internet, e eu já disponibilizei ela aí correta para vocês. Então, isto posto, vamos continuar aqui. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Olha que bacana. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de viagem até Marte com essa velocidade? Olha só, para a gente resolver essa primeira parte do exercício aqui, nós vamos ter que pegar esses valores aqui das unidades astronômicas, e multiplicar, por 150 milhões de quilômetros, tá bom? Vamos transformar esses valores aqui já em notação científica, porque vai facilitar bastante as nossas contas, Afinal, nós estamos aprendendo isso. Transformando 0,38 em notação científica, observe que a minha vírgula vai se deslocar uma casa para a direita, Então, isso vai me dar 3,8 vezes 10 a menos 1, tá bom? Da mesma forma, eu vou pegar isso daqui e multiplicar por 150 milhões de quilômetros, tá bom? Observem que para mim transformar o número 150 milhões de quilômetros na forma de notação científica, a minha vírgula vai ter que se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, esse número na forma de notação científica seria 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência, tá bom? Então, eu coloquei os dois valores na forma de notação científica, Coloquei a unidade astronômica na forma de notação científica e coloquei os 150 milhões de quilômetros na forma de notação científica. Agora, eu vou multiplicar, esses dois valores aqui e depois multiplicar as duas potências de base 10, tá? Então, multiplicando 3,8 vezes 1,5, isso vai me dar 5,7. Multiplicando 10 elevado a menos 1 vezes 10 à oitava, eu vou conservar a minha base, não é isso? E aí eu vou somar os expoentes. Menos 1 mais 8 vai ser igual a 7, tá? Então, isso daqui é a minha menor distância em quilômetros. Agora, a maior. Vamos fazer o mesmo exercício, tá? Então, 0,67 na forma de notação científica. Se você não está lembrando como é que faz, gente, eu tenho 0,67, e eu quero transformar na forma de notação científica, tá? Então, observe que eu tenho que encontrar aqui um número que esteja compreendido entre 1, maior do que 1 e menor do que 10, tá? Então, eu vou fazer a minha vírgula se deslocar aqui, uma casa para a direita, tá? Se a minha vírgula se deslocou uma casa para a direita, eu vou multiplicar, então, esse valor que eu encontrei, vezes 10, E aí, essa casa que a minha vírgula se deslocou para a direita, eu coloco como potência negativa aqui no 10, tá bom? Então, 0,67 na forma de notação científica é 6,7 vezes 10 a menos 1. Então, vamos colocar isso aqui. 150 milhões, a gente já viu que é 1,5 vezes 10 a oitava, tá? Da mesma forma, como a gente fez no exercício anterior, nós vamos multiplicar esses dois valores aqui e depois multiplicar as potências de base 10, tá? 6,7 vezes 1,5 vai ser igual a 10,05, tá bom? Vezes, novamente, 10 elevado a menos 1 vezes 10 à oitava, eu vou conservar a minha base e aí eu vou pegar esse menos 1 e somar com 8. Isso daqui vai me dar 10 à sétima, tá? Menos 1 mais 8 é 7. Observa que aqui, gente, esse meu número ele ficou um número maior do que 10, tá bom? Então, novamente, a minha vírgula vai ter que se deslocar aqui para a esquerda, tá? Então, quando minha vírgula se deslocar para a esquerda, o que vai acontecer aqui? Esse meu 10 que está elevado a menos 7 aqui, eu vou ter que somar mais uma unidade aqui no 7, tá bom? Então, a minha distância maior vai ser igual a 1,005 vezes 10 elevado à oitava potência. Bom, então essa é a primeira parte do exercício. Eu encontrei as quilometragens, tá bom? Agora que nós encontramos as distâncias, é interessante nós encontrarmos agora
qual que é a velocidade que a nave vai atingir, tá bom? Fala que a nave, então, vai conseguir atingir a velocidade de 30% da velocidade da luz. Bom, a velocidade, se eu quero calcular 30% de alguma coisa, né, eu vou escrever aqui da seguinte forma, ó, 30%, né, vezes essa alguma coisa. E essa alguma coisa, né, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros, né, por segundo. Então, eu vou colocar aqui 300 mil, tá? Então, esse 30% aqui, gente, significa que vai ser 30 dividido por 100. Eu encontro, então, a fórmula decimal. Calculando isso daqui, então, 30% de 300 mil, eu vou ter 0,3 vezes 300 mil, e isso daqui vai ser igual a 90 mil quilômetros por segundo, tá bom? Então, isso daqui é a minha velocidade, né, que a nave vai atingir. Esse número aqui na forma de notação científica, observa que a vírgula aqui vai ter que se deslocar 4 casas decimais. Vai ser, então, igual a 9 vezes 10 à quarta potência quilômetros por segundo, tá? Então, isso aqui é a velocidade da nave. Para mim descobrir, então, quanto tempo vai demorar para essa nave chegar até Marte, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que dividir, né, a distância percorrida pela velocidade, né, que a nave alcança, tá bom? Então, para a distância menor, que eu vou colocar aqui um m minúsculo, tá? Eu vou ter a seguinte operação. Vou dividir a distância, né, 5,7 vezes 10 à sétima, né, dividido por 9,10 à quarta. Olha só, quando eu fizer, então, essa divisão aqui e a multiplicação, né, vai me restar 0,633, né, aproximadamente, né, vezes 10. Aqui eu tenho uma divisão, então eu conservo a base, subtraio o expoente, vezes 10 à terceira. Esse valor aqui, né, a gente vai ver, né, que vai ser aproximadamente 633,333, né, aproximadamente segundos, tá bom? Então, isso aqui é o tempo, né, que a minha nave vai demorar para percorrer a menor distância, tá bom? Isso daqui dá aproximadamente 10 minutos e meio. Vamos estar descobrindo, então, agora qual vai ser o segundo tempo, né, que é para a distância maior. Vou chamar de m maiúsculo. Isso vai ser igual a 1,005 vezes 10 à oitava, dividido por, novamente, a velocidade que a nave, né, atinge, 9,10 à quarta potência. Então, eu vou realizar essa divisão aqui, tá bom? E depois realizar a divisão da potência também. Então, realizando a divisão de 1,005 por 9, vai dar 0,1116, né? Realizando a divisão de 10 elevado à oitava por 10 à quarta, né, eu conservo a base e aí eu subtraio os expoentes. 8 menos 4 vai dar 4. Multiplicando isso daqui, gente, né, o meu tempo, né, para a distância maior vai ser igual a 1.116 segundos, né, e 60,66, tá bom? Então, isso daqui em segundos, o que vai me dar aproximadamente 18 minutos e meio, né, mais ou menos, tá bom? Espero que tenham compreendido aí, né, ficou meio tumultuada a tela, mas eu espero que vocês compreendam o raciocínio, tá? Vamos continuar então para a atividade 2, gente. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário do vídeo também. Olha só, a atividade 2 fala o seguinte: a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas atômicas ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, observa que aqui tem um problema na grafia, tá, gente? Isso aqui é 10 elevado à 23ª potência. Escreva esse número na forma decimal, tá? Então, observem, gente, que aí, né, o exercício pede para a gente fazer a operação inversa, né? A gente veio fazendo até aqui, transformando os números para a forma de notação científica. Aqui quer que a gente faça o contrário, né? Escreva o número na forma decimal. Então, vamos lá. Esse número, então, vai ser, então, observa que eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número aqui, ó, 10 elevado a 23, é um número 1 acompanhado de 23 zeros, né? Ou se você quiser também compreender de outra forma, né? A minha vírgula, né? Quando eu multiplicar vezes 10 elevado a 23, vai se deslocar 23 casas para a direita. Então, esse número vai ser o seguinte. Então, olha só, esse vai ser um número, gente, que vai ter, né, 24 casas decimais. Né? As 23 aqui, né?
Que ela vai se deslocar para a direita, né? Mais o 6. Olha que número grande, não é isso? Vamos lá, então, para a questão 3. A questão 3, se vocês se recordarem, a gente já resolveu ela, tá? Teve um dos PETs aí que ela estava como exemplo, acho que foi na primeira semana do primeiro ano, tá? A gente resolveu esse exemplozinho lá, então não vou resolver aqui de novo não, tá? Só para o vídeo não ficar tão grande, mas que já está. A questão 4 fala assim, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. O Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos, escrito na forma de notação científica, olha só, então aqui, né, o exercício retoma, né, ao nosso treinamento, né, de transformar números na forma de notação científica, e é basicamente um número bem simples, né? Então eu tinha aí 43,18 e quer que eu escreva na forma de notação científica, tá? Então, relembrando, né, a forma de notação científica é a seguinte, ó, eu vou ter aqui um número A, né, vezes a potência de 10 elevado a um número n. Esse meu a aqui, gente, pode ser qualquer valor, né, racional, desde que a sua parte inteira seja um número maior do que 1 e menor do que 10. E esse meu n aqui, né, pode assumir qualquer valor inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu encontro esse meu valor a aqui, gente? Ó, basicamente, o que eu faço, né, é fazer a vírgula se movimentar entre esses valores aqui, ó, de forma que a minha parte inteira seja um número compreendido entre 1 e 10. Então, observa que para isso acontecer, ela vai ter que se deslocar aqui, ó, para depois do 4, né? Ela vai ficar aqui entre o 3 e o 4, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte número, 4,318 vezes 10. Agora, quem vai ser o meu n aqui? Qual vai ser a potência? Observa aqui, então, que essa minha vírgula se deslocou uma casa para a esquerda. Então, se ela deslocou uma casa para a esquerda, eu venho aqui e coloco na minha potência de 10 o valor 1. Se fosse 2, colocaria aqui o valor 2, tá? Então, 43,18 na forma de notação científica é 4,318, tá? Vamos encontrar, então, aqui esse valor entre as opções, tá? A opção que me parece que as opções todas estão com problemas gráficos, né? Mas a única opção que está realmente aqui na forma de notação científica é essa daqui, ó. 4,318. Ó. Então, com toda certeza, isso aqui é a letra B. Número 5, nós temos aqui uma questão também do Enem, e fala o seguinte, medir distância sempre foi necessidade humana. Ao longo do tempo, fez necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, né, que a gente viu lá na questão 1, a UA, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes. Por definição, uma UA equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma UA em metro equivale a... Então, o que está pedindo o exercício? Está pedindo que a gente transforme uma unidade, né, astronômica em milhões de quilômetros, né, na forma de metros. Tá? Então, vamos lá. Então, uma UA ela é equivalente a 1,496 vezes 10 ao quadrado milhões de quilômetros, tá bom? Então, observa. Aqui, então, eu vou ter milhões de... um acompanhado de 6 zeros, então 1 milhão, tá? E aqui, gente, ó, vamos pensar aqui, 1 quilômetro são quantos metros? 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu quero converter 1 quilômetro para metros, né, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, aqui em cima eu tenho milhões de quilômetros, aqui embaixo eu vou ter milhões de metros, tá bom? Observa que isso aqui eu consigo escrever na forma de notação científica. Isso aqui vai ser 1 vezes 10, aqui eu tenho 6 zeros, né? 10 elevado à sexta potência. Aqui vai ser 1 vezes 10 elevado à terceira potência, porque eu tenho 3 zeros. Se você não assistiu ainda nossas primeiras videoaulas, né, eu recomendo assistir lá, porque lá a gente explica passo a passo como é que eu resolvo, né, transformo esses números aqui em potências de base 10, ou na forma de notação científica. Tá? Então, milhões de quilômetros é 1,10 à sexta potência. Quilômetros para metros, né, eu vou ter que multiplicar por 1 vezes 10 à terceira potência. Resolvendo isso aqui tudo, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter 1,496 vezes 10 ao quadrado, né, vezes 10 à sexta, né, 1 vezes 10 à sexta é o próprio 10 à sexta, vezes 10 à terceira, tá bom? Então, isso aqui eu tenho milhões, né, aqui eu tinha quilômetros, agora eu tenho metros. Aqui vai me dar 1,496 vezes
10 ao quadrado vezes 10 à sexta vezes 10 à terceira. Basicamente, eu vou conservar então a minha base, né? Multiplicação de potências de mesma base, e vou somar meus expoentes. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. Tá? Então, a unidade astronômica, né, em metros, né, vai ser igual a 1,496 vezes 10 à 11ª potência. Isso daqui vai ser igual à letra A. Não é isso? Então, vamos à questão 6. É uma questão do Enem de 2016. Fala o seguinte: um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular, com dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com as dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Bom? Então, vamos tentar entender aí esse problema. Então, essas foram as dimensões aí, né, dadas no nosso exercício. Isso aqui, então, é o reservatório, né? A sua base é 60 metros, né, por 10 metros, e a sua altura também é 10 metros, tá bom? Então, lá dentro eu vou ter 2 chapas dividindo, então, esse reservatório em 3 compartimentos, não é isso? E a altura dessas 2 chapas aqui, né, é de 7 metros, tá bom? Suponha que ocorra, aí o exercício continua. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fim de cálculo, considere desprezível as espessuras das placas da divisória. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... eu separei aqui só para a gente enxergar melhor o problema, tá? Então, ocorreu um furo aqui nessa região C, né? E aí parte do petróleo foi derramado, né? O exercício está querendo saber qual foi o volume, né, de petróleo derramado, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui o seguinte, gente. O volume de petróleo derramado, né, vai ser toda essa região aqui de C, certo? Ó? Mais toda essa região aqui, ó, superior, né, às placas. Então, toda essa região aqui, ó, ela vai derramar, tá? Vou só fazer aqui um risquinho para vocês entenderem. Toda essa região aqui, ó, né, que é de C, né, e a que está assim, aqui acima das placas, né, ela vai derramar. Então, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular o volume total, né, desse reservatório, e aí depois a gente subtrair esse volume aqui, ó, acima das placas, né, e esse volume aqui de C. Tá? Então, vamos calcular aqui, gente. O volume total vai ser quem? Então, eu vou chamar então o volume total de VT, tá bom? Para mim calcular esse volume total, o que eu faço, gente? Eu encontro a área da base, né, e multiplico vezes a altura. Então, eu vou ter 60 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 60 vezes 10, 600. 600 vezes 10, 6.000 metros cúbicos. Então, isso aqui é o volume do reservatório, tá bom? Agora, para mim encontrar esse volume aqui, ó, que eu vou chamar o volume acima das placas, tá? Observe que a placa ela tem a altura de 7 metros, tá? E a altura total era 10 metros, tá? Então, a diferença de 10 para 7 são 3 metros. Eu vou chamar, então, esse volume de volume S, tá? A ideia de volume superior, tá bom? Superior aqui às placas, tá? Então, para mim calcular esse volume, o que eu vou fazer? Vou fazer quase a mesma conta que eu fiz aqui para o volume total. Só que, em vez de considerar os 10 metros, eu vou considerar só essa metragem aqui acima das placas, que vão ser os 3 metros. Então, eu vou ter 60 vezes 10, né, que é a mesma área da base, vezes a altura, que agora vai ser 3 metros, tá bom? Então, 60 vezes 10 vai dar 600, 600 vezes 3 vai dar 1.800 metros cúbicos. Tá? Então, observe que eu calculei esse volume aqui, gente. Já vou ter que colocar outra cor aqui. Ó. Calculei esse volume aqui. Ó. Todo esse volume superior, né, à placa. Tá bom? Esse é o meu VS. Agora, observe aqui que eu vou ter que calcular agora também ó, o volume de C. Tá? Só que né, está aqui abaixo do nível da placa. Bom, observa. A altura da placa são 7 metros.
Então, se eu quero calcular o volume apenas desse compartimento aqui, ó, eu tenho que considerar que esse meu reservatório foram divididos em 3 partes iguais. Então, se ao todo são 60 metros, aqui vão ser apenas 20 metros, tá bom? Então, a minha base aqui agora vai ser 20 metros, né? Vezes 10, e a minha altura vai ser apenas os 7 metros, que é a altura da placa. Então, isso aqui vai me dar 20 vezes 10 vezes 7, tá? 20 vezes 10 vai dar 200, não é isso? 200 vezes 7 vai dar 1.400 metros cúbicos. Tá? Então, né, isso daqui foi a quantidade de petróleo derramada. Então, o volume derramado, que eu vou chamar de volume D, vai ser os 1.800, tá? Mais os 1.400, ok? Isso vai ser igual a 3.200 metros cúbicos, tá bom? O exercício está pedindo isso aqui na forma de notação científica. Então, notação científica, né, eu vou ter que a minha vírgula vai ter que se deslocar até aqui, ó, antes do 2, tá? Então, vai se deslocar 3 casas decimais. Então, esse meu volume D vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, isso daqui, né? Então, isso daqui vai ser a letra D, não é isso? 3,2 vezes 10 elevado à terceira potência metros cúbicos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né, sobre a semana 4 do PET do primeiro ano, tá bom? Se liga que logo vem vídeo novo por aí, né? A gente está iniciando agora o PET volume 2. Então, se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e sempre dê aquele like, né, em nossos vídeos, porque assim a gente alcançará mais e mais, né, estudantes que estão precisando aí, né, aprender a resolver esses exercícios, tá bom? E no mais é o que eu sempre digo, a matemática a gente só aprende na prática. Vamos juntos?